Olá, pessoal, tudo bem? É muito prazer, meu nome é Rony Weinzoff, eu sou advogado e professor especializado em Direito Digital, tenho muito orgulho desde 2010 de coordenar, junto com o Renato Alpsibum, a pós-graduação em Direito Digital da Escola Paulista de Direito, uma pós-graduação que foi pioneira no Brasil e desde que a gente inaugurou essa pós, a gente tem turmas em todos os semestres, o que é um motivo de muita alegria para nós. Aqui ao meu lado hoje está a Gisele Caraçal, que é professora também da pós, tanto da pós presencial como da pós online. Gisele, tudo bem? Seja bem-vinda. Quer se apresentar rapidamente? Oi, Rony, tudo bem? Obrigada aí pelo convite, um prazer estar com vocês. Eu também sou uma das professoras convidadas da pós de IPD, da IPD. Eu sou especialista na área de TME, Tecnologia, Mídia e Entretenimento, e acho que vai ser um bate-papo muito bacana hoje. Legal, Gisele, obrigado. A gente estava ansioso aí para fazer esse podcast, né? Só para comentar um pouco o curso, né, de Direito Digital, tanto o curso presencial como o curso online, ele visa trazer aí matérias sempre inovadoras, tanto do direito do futuro como do futuro do direito dentro dessa perspectiva de Legal Innovation. São mais de 40 professores e mais de 40 disciplinas distintas no nosso curso de pós-graduação, então é bem bacana, eu já faço um convite para vocês conhecerem um pouquinho melhor, tanto a pós presencial como a pós online no site da IPD. E a nossa conversa hoje, nesse podcast, é sobre metaverso, né? Então a nossa ideia foi trazer aqui para vocês um tema que é bastante novo, bastante relevante, né? De discussões aí de mercado, de business e de discussão jurídica também, e o nosso bate-papo vai ser sobre metaverso. A gente vai fazer uma breve contextualização aí da Web 1.0, da Web 2.0, da Web 3.0. Depois a ideia aqui é a gente falar sobre o conceito de metaverso em si, né? O que significa metaverso. Depois trazer alguns números e alguns cases práticos do metaverso. E no final falar, obviamente, dos desafios jurídicos mais voltados aí para questões relacionadas à proteção de dados pessoais e também à propriedade intelectual. Então, vamos começar? Vamos fazer uma introduçãozinha sobre o Web 1.0, 2.0, 3.0. Eu vou começar comentando, Gi, quero te deixar à vontade aí para ir complementando, e aí a gente vai conduzindo esse podcast. Então, acho que, pessoal, é interessante falar um pouquinho dessa evolução da internet, né? A gente tem aí alguns marcos, né? Mais ou menos de 1990 a 2005, né? A gente tem uma internet que ela é chamada de Web 1.0, que é chamada de uma internet informacional, né? Nessa Web 1.0, a gente tinha uma utilização muito passiva dos usuários, né? Basicamente acompanhando aquilo que ocorria na internet, ou seja, a gente tinha muito uma chamada digitalização do mundo na internet, né? Era uma web somente leitura, né? Ou seja, algumas poucas pessoas criando páginas, conteúdos, né, com um grande grupo de leitores, né, permitindo que esses leitores acessassem ali fatos, informações e conteúdo de fontes, né? Então a gente teve ali os portais, né, como geradores de conteúdo, e nós, usuários, éramos somente leitores, consumidores desse conteúdo, né? Então esse é o marco da Web 1.0. A Web 2.0, né, e aí a gente pode ter aí um período aí mais ou menos de 2005 até 2020, né? A gente teve a grande revolução digital, né? Na Web 2.0, a grande modificação aí é que nós, usuários, passamos a ser provedores de conteúdo, né? Ou seja, os sites, né, eles se destacam com conteúdo que ele é gerado pelos usuários, pela usabilidade e fundamentalmente pela interoperabilidade, né? A Web 2.0 é chamada também de web social participativa, né? Não é uma grande questão aí de especificação técnica, mas sim a modificação da forma como as páginas da web elas são projetadas e usadas, né? Esse foco preponderante na participação e contribuição dos usuários, que são os protagonizadores ali do conteúdo, né? E é ali que aparece, né, aquela centralização em grandes empresas de mídia e rede social como intermediários para que tudo isso ocorra, né?
e consequentemente, a gente tem ali um domínio, né, da monetização de dados e informações pelas gigantes de tecnologia, né? E cada vez mais, né, nasce a partir daí uma grande discussão regulatória, né? A gente teve um período da internet, né, principalmente marcado no momento da internet comercial do Brasil e do mundo, em 1996, mais ou menos, de uma escola libertária da rede, né, em termos de regulação, no sentido de que, olha, não venham aqui responsabilizar a internet, esse novo ambiente, essa nova morada da mente, porque nós aqui, usuários, vamos nos autorregular, né? E aí começaram a surgir as principais legislações, principalmente nos Estados Unidos, né, para isentar os provedores intermediários de responsabilidade, né, em razão do conteúdo gerado pelos usuários, né? Foi assim nos Estados Unidos, depois foi assim aqui no Brasil, já em 2014, com o Marco Civil da Internet, né? E a grande questão é que a gente vê ali uma inversão, né, dessa questão toda, principalmente decorrente aí de grandes escândalos, né, como o efeito Snowden e depois o Cambridge Analytica Facebook, né, em que há uma pressão muito grande em cima dos intermediários de cada vez mais atuarem em termos do uso ético, seguro e responsável de dados e também para atuarem no combate às fake news e ao discurso de ódio, né? Então, a gente tem aí modificações regulatórias bastante intensas nesse sentido de cobrança dos provedores como intermediários para terem ambientes mais saudáveis, mais sustentáveis, né? Mas, enfim, a partir de 2020, né, a gente começa uma discussão muito intensa sobre a chamada Web 3.0, né? E quais seriam as características dessa Web 3.0, né? Nós teríamos ali, né, uma questão de descentralização dos serviços da internet, né? Se na Web 2.0 a gente tem essa centralização, né, nos intermediários, na Web 3.0 a gente tem essa característica de descentralização, né? Mas como que a gente teria essa descentralização? A gente teria essa descentralização por meio de blockchain, né? Ou seja, o blockchain ele seria o gerador de confiança ali, substituindo aqueles intermediários. E o blockchain ele permitiria ali que os usuários estivessem no controle e no poder dos seus dados e das suas propriedades virtuais, né? Sendo recompensados aí por tokens, né? Os famosos non-fungible tokens, né? Então, os serviços, eles não pertenceriam mais a nenhuma empresa especificamente, mas eles seriam operados por meio de contratos inteligentes que se auto-executam, né? Os chamados smart contracts. Ou seja, os serviços eles são programados na própria rede, em vez de serem intermediados por empresas, né? Então, a gente tem toda uma discussão na Web 3.0 voltada à descentralização de serviços da internet por meio da tecnologia blockchain. E fora isso, né, as questões relacionadas à inteligência artificial e uma discussão muito relevante do metaverso dentro desse conceito de Web 3.0, ou seja, uma característica mais imersiva em relação a um mundo em que cada vez não tem mais a separação daquilo que é físico e daquilo que é digital, né? Hoje em dia a gente se fala muito em phygital, justamente por não mais haver essa separação daquilo que é físico e digital. E nesse contexto eu queria passar aqui a palavra para a Gisele comentar um pouquinho, então, qual que é o conceito de metaverso, Gisele? Como que essa palavra aí tão falada atualmente, o que ela significa na prática em si? Eu acho que, Rony, antes da gente começar, né, do conceito, acho que vale a pena comentar um pouquinho da história, né, da origem do termo, né, porque Legal. A gente pensa que essa palavra é uma palavra nova, né, até o dicionário Collins, no ano passado, elegeu a palavra metaverso e NFT como as palavras do ano, então parece uma coisa super recente. Mas a primeira vez que esse termo foi utilizado foi ali na década de 90, início da década de 90, num romance do Neil Stephenson, num livro chamado Snow Crash, né? Então, a primeira vez que foi utilizado. Então, é engraçado isso, né? Que a gente sempre associa como algo muito recente, mas, na verdade, lá atrás já era algo de ficção científica, né? Hoje já é algo que está se aproximando mais da nossa realidade, né? E aí, o que significa exatamente o metaverso, né? E aí, seguindo um pouco para a etimologia da palavra,
Metaverso, meta vem da palavra grego meta, que é de além, mais verso de universo. Então, como se fosse um universo que vai além, né? Mas fazendo aqui tentando simplificar, né, o conceito de metaverso, seria um universo virtual totalmente imersivo, em que as pessoas vão interagir por meio de avatares. Então, basicamente, é isso, né, que significa metaverso. E a ideia, como você bem colocou, é que o metaverso, ele ocupa um lugar aí que hoje a gente vê, por exemplo, na internet. Então, quando você quer buscar entretenimento, quando você quer buscar relacionamento, socialização, quando você quer buscar educação, você acaba procurando na internet. Então, a ideia é como se fosse uma nova geração da internet, né? Então, é como se fosse um prolongamento da nossa vida, né, num ambiente virtual. Basicamente, é isso que é o metaverso, né? E aí, Rony, é muito, muito interessante também pontuar aqui que a gente fala muito dessas novas plataformas imersivas, né, do metaverso. A gente fala muito do Roblox, que é uma plataforma mais recente, Decentraland, né? Temos o The Sandbox também. Mas a gente esquece do Second Life. Second Life é que muitas pessoas brincam, que é o MVP do metaverso, né? Uma iniciativa ali lá de trás, de 2003. Então, foi quando esse conceito da imersão começou. Então, acho que vale a pena pontuar um pouquinho, falando aqui um pouco de história, né, do metaverso. Legal, Gi. Acho que esse ponto é super bacana, né, de se comentar. Lá de 2003, a gente até teve algumas experiências no próprio escritório e também na FEComércio a gente criou a sede, né, dentro do Second Life, né? Mas acho que a grande questão é que talvez a tecnologia em si como um todo não estaria tão avançada em relação ao que ela viabiliza hoje, né? Eu acho que uma questão muito interessante da gente falar em relação ao que é o metaverso em si é essa questão da experiência imersiva, né? Ou seja, como será que a gente pode transformar os nossos 5 sentidos, né, dentro de um ambiente que é um ambiente digital, né, que é um ambiente físico mais digital. Então, a gente, quando pensa em metaverso, né, a gente pensa muito como que a gente pode ir para dentro de um ambiente imersivo, e aí a gente pensa logo no óculos em si, né, que traz aquela sensação de estar dentro, né, de um novo ambiente, seja ali uma realidade aumentada, né, ou eventualmente, né, uma realidade mista, né, de uma forma geral. A gente já tem essa realidade aumentada muito presente, às vezes a gente nem percebe tanto, né, mas quando a gente usa aquele jogo do Pokémon, né, é uma realidade aumentada, ou quando a gente usa um filtro ali do Instagram, né, de maquiagem, por exemplo, já é uma realidade aumentada. Isso está muito presente nas nossas vidas, mesmo sem a gente saber, né, mas a gente realmente tem hoje em dia a capacidade aí de estar imerso, né, dentro desses metaversos todos, né, com cada vez mais tecnologia, né, dentro de uma realidade virtual mesmo, ou de uma realidade híbrida, né? E aí, quando a gente pensa, a gente tem a visão, né, como sentido ali dentro, a gente tem a audição ali dentro, e existem hoje em dia outros hardwares, né, que podem trazer, por exemplo, o tato, né? A gente pode vestir luvas ali, em que dentro de um ambiente digital você consegue sentir o peso de carregar uma mala, por exemplo, né? E ter essas experiências sensitivas cada vez maiores, né? Visão, audição, tato, e por que não caminhando depois até para o olfato em si e o paladar, né? E aí, nesse sentido, acho que é interessante a gente comentar um pouquinho sobre quais são as camadas, né, de infraestruturas tecnológicas que existem dentro do metaverso para justamente gerar esse tipo de experiência imersiva. Sabe, Rony, quando você estava comentando da questão do Second Life, porque que na época ele não decolou, foi exatamente esse gancho que eu ia colocar. Ele não decolou porque a gente não tinha todas as 7 camadas, né? É claro que essa forma de sistemática, né, das 7 camadas foi só uma maneira de facilitar a visão aqui, mas o John Randolph, que ele é um especialista em tecnologias disruptivas, ele estruturou o metaverso nas 7 camadas para a gente ver o quanto que falta para a gente chegar lá. Então, o que a gente fala aqui, que pode frustrar algumas pessoas, é que hoje o metaverso ele não existe.
na sua totalidade. O que a gente tem são plataformas imersivas, né? Ou até o que muita gente comenta que são experiências metaversicas, mas ele não existe, né? E o porquê que ele não existe? Porque a gente não tem contemplado todas as 7 camadas, né? E essa questão que você colocou do poder computacional, dos wearables, eu acho que esse é um dos gargalos que hoje existe, né? Porque a gente tem aí uma experimentação de um pouco dessa imersão, mas a gente não tem na totalidade, né? Então, aí, só para compartilhar um pouquinho com vocês do que seriam essas 7 camadas, esse John Radoff, ele diz que para existir um metaverso, precisa ter ali 7 layers, né, do metaverso. Então, a primeira camada é a camada da experiência, né? E basicamente o que ele diz é que a experiência é a camada mais superficial ali, que no mundo real, as experiências elas costumam ser escassas, costumam ser limitadas, né? Mas a ideia é que no metaverso, com a desmaterialização, essas experiências elas possam se tornar mais abundantes e, inclusive, customizadas. Então, é escalar a experiência, né? E aí, aqui, trago um caso para vocês, que acho que muita gente já conhece, que é aquele caso do show do rapper, né? Lil Nas X, no Roblox. O ano passado ganhou uma super notoriedade, ganhou várias matérias aí nos sites, porque esse show que ele fez no Roblox atraiu mais de 34 milhões de usuários assistindo. Então, imagina como... Olha que bacana, né? Você consegue... Fazendo um paralelo aqui, hoje a gente está vivendo, a gente está pertinho do Rock in Rio. Rock in Rio está acontecendo. É um número super limitado de ingressos, porque o espaço físico é limitado. Mas quando você olha, né, para uma plataforma imersiva, se você tiver um poder computacional, uma infraestrutura tecnológica parruda, olha quanto acesso que você pode dar, quanta gente que pode usufruir daquela experiência, né? Então é algo muito maluco de se pensar, muito legal isso, né? E que está cada vez mais presente essa questão da experiência, né? A gente, enfim, a gente já conversou, nós dois não somos nativamente digitais, né? Talvez os ouvintes aqui, boa parte, não sejam também, e encontra essa dificuldade, né? Como assim, meu? A experiência que eu tenho de ir no Rock in Rio lá presencialmente vai ser uma experiência que vai ser correlata, eu tá nesse mundo. E aí a gente estava conversando com um amigo nosso outro dia almoçando, né? Ele estava falando que foi pegar os filhos dele na casa da sogra, e aí ele ligou para um dos filhos dele, né? E falou: oi, filho, tudo bem? Tudo. Você tá aí com seu irmão? Aí o filho falou: tô sim, pai. Então, vocês descem? Né? Aí ele foi pegar lá o filho, né? E só desceu um, né? E aí, né? Ele falou: escuta, você não falou que você estava com seu irmão? Né? Cadê seu irmão? Ele falou: não, pai, estava comigo, mas estava comigo dentro do Minecraft, né? Ou seja, o conceito de estar comigo é estar comigo dentro de um game, né? Dentro de um metaverso ali. E aí, né? Quando a gente tem essa possibilidade desses wearables trazerem cada vez mais essas experiências sensitivas, ainda mais para as novas gerações que são nativamente digitais, né? Cada vez mais, talvez importe, né? Essa presença no digital em si, e não necessariamente somente no físico, né? Imagina só, né, nessa questão de experiência, a gente, por meio de uma luva em que dá para ter a sensibilidade de você estar jogando tênis, de você jogar com um avatar que joga igual ao Roger Federer, por exemplo. Ou seja, você vai fazer um treino com Roger Federer, né? Porque foi criada uma inteligência artificial que é o Roger Federer jogando com você por meio do metaverso, ou eventualmente na área da educação, né? Em que você pode entrar ali no período da história em que você quer estudar e ver como era na prática aquele período dentro da própria história naquela época, assistindo você dentro e fazendo parte daquela história ali enquanto você estuda, né? Ou eventualmente em relação à área da saúde, né? Você ter todas as camadas dentro dessa realidade aumentada ali do corpo humano para fazer eventualmente uma avaliação, ou juridicamente, né? A gente fala muito hoje em dia de legal design e de visual law, né? Da importância de se traduzir cada vez mais o juridiquês para uma técnica ali que seja compreendida para o seu público-alvo. Imagina só se fazer um tribunal do júri onde você possa fazer ali uma simulação do evento que aconteceu dentro do metaverso e colocar ali o júri dentro, né, daquele ambiente em que está se fazendo a simulação daquele crime, por exemplo, né? Ou o próprio juiz ter essa experiência entrando dentro de um código, de um software, né, para entender ali quais são as camadas que estão sendo discutidas dentro
eventualmente, de uma discussão de violação de software, né? Ou seja, essa realidade é muito mais presente para se descobrir dentro dessas esferas todas, dentro dessas experiências, né? Enfim, me empolguei aqui um pouco, Genesi. Não, mas é que é empolgante o assunto, realmente, se deixar, acho que a gente fica aqui o dia inteiro, Rony, conversando sobre isso. Legal. Mas, voltando para as camadas, né, e aí seguindo um pouco as camadas desse John Randolph, ele diz que a próxima camada, depois da experiência, é a camada da descoberta. Então, basicamente, são os gatilhos que vão levar os usuários a entrar em contato e saber dessa experiência no metaverso. Então, aqui, ações de publicidade, motores de buscas na internet, lojas de aplicativo. Então, essa é a segunda camada. Depois, a terceira camada é a camada da economia criadora, que ele diz. E aqui é muito interessante, porque a gente já vê esse movimento se desenhando hoje, né? O que é a economia criadora? É a possibilidade de utilização ali de design tools, né? Então, ferramentas que permitem que os usuários do metaverso criem, né, coisas no metaverso, inclusive monetizem com essas coisas no metaverso, né? E aí, quando a gente olha tem alguns indicativos, a Gartner, que é uma consultoria, ela já prevê que até 2023, 50% das empresas de médio porte já vão utilizar plataformas de low-code. Ou seja, essa tendência de que as pessoas, os usuários, terão autonomia para criar suas coisas. É muito bacana, muito, muito maluco, né? Pensar assim. E aí, Rony? Pontos, só para comentar, né? São muito interessantes em termos dessa questão da economia em si, quando a gente fala de non-fungible tokens, né? Que é basicamente isso, né? Eu poder ter uma criação que seja digital e eu poder ter uma interoperabilidade, né, em relação a essa questão digital, né? Assim como existe hoje em dia em relação a qualquer site de e-commerce, em que, obviamente, eu posso utilizar a moeda para comprar em qualquer site, não importa qual site eu esteja. Ou, eventualmente, né, aqueles que aceitam o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, eu posso fazer negócios por meio das criptomoedas de uma forma geral. E aí, quando a Gi comentou, né, pô, não existe um metaverso hoje em dia, né, é um pouco disso que a gente está conversando aqui, né? Existem ali plataformas que são independentes uma das outras e que não são interoperáveis, como a internet né? A internet, quando ela foi desenvolvida, teve-se essa grande preocupação de se criar protocolos únicos para justamente a gente não ter várias internets, e sim termos uma única internet. E o conceito do metaverso em si, né, é que ele seja um único metaverso, ou seja, essa questão digital, né, ela seja única, assim como a internet é única. O que a gente tem hoje, na verdade, são quando a Gisele comenta, né, experiências metaversicas, né, é justamente nesse sentido, porque são vários metaversos ali separados, né, e que não são interoperáveis, né? Então, hoje em dia, né, você pode ter ali uma skin, né, digital, e que muitas vezes você não vai conseguir usar essa mesma skin digital ali em outro metaverso que não aquele que foi desenvolvido para aquela finalidade única. Então, cada vez mais essa economia, né, digital e esses non-fungible tokens, eles precisam ser interoperáveis, né, para que a gente tenha um metaverso único. Perfeito, é isso mesmo, Rony. E aí, até amarrando com essa questão, né, que você estava comentando lá atrás, de tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada, isso também está dentro das 7 camadas do metaverso. É a 4ª camada, a camada da computação espacial, porque é algo que são tecnologias imprescindíveis para justamente dar essa sensação de imersão, né? Quando a gente olha para essa, que é um dos principais ingredientes aí do metaverso, né? E aí, olha só como um conceito vai amarrando no outro. Quando você estava falando da Web3, né? A Web3 fala muito do quê? De descentralização. Então, esse é outro ingrediente super importante aqui do metaverso, né? E aí, a tecnologia subjacente de tudo isso, o que vai ser? Vai ser a blockchain. A blockchain que vai permitir que esse metaverso aconteça de maneira descentralizada, né? E aí, Rony, a penúltima camada é a camada da interface humana, que são os dispositivos necessários para acessar o metaverso. Então, de novo, falando de tecnologia, né? Falando dos wearables,
das luvas, a gente até estava conversando outro dia, macacão, né? De macacão para você conseguir sentir ali, sei lá, você abraça alguém, você consegue sentir aquela pessoa. Os óculos já estão mais no nosso dia a dia, é algo que a gente já tem um pouco mais de familiaridade, né? Então, tudo que vai permitir que, de fato, traga os 5 sentidos na vida física para o metaverso, né? E aí começa a ter até as discussões jurídicas e de problemas, né? Quando a gente fala dessa questão do tato, que pode ser ainda mais exponencial, né? Como teve um caso, né? Em que uma mulher se sentiu, foi assediada, né? A acusação é de assédio sexual dentro de um metaverso, porque ela criou um avatar com características ali dela e se juntaram ali 5 avatares outros e começaram a perseguir e assediar ela sexualmente, né? E a entrevista dela é muito contundente nesse sentido, né? Dessa experiência que ela teve negativa, de como se ela estivesse efetivamente sofrendo um abuso sexual, como se fosse real mesmo, né? E vejam, não tinha nenhum desses macacões ou desses wearables de tato. A experiência imersiva dela foi utilizando audiovisual, né? E como isso fez com que automaticamente, né, aquele determinado metaverso aplicasse normas jurídicas no código de programação, né? Lembrando ali basicamente do Lawrence Lessig, né, que escreveu, um dos principais juristas estudiosos a começar o estudo do direito à internet, né, escreveu lá atrás, né, falando sobre o código é a lei, né, o código de programação, né, e da importância e da dificuldade de se embarcar normas jurídicas em códigos. Mas nesse caso desse metaverso, automaticamente se colocou ali um distanciamento virtual obrigatório, né? E imagina só a importância disso, né? Quando nós estivermos falando efetivamente de alguém utilizando o macacão ou ter esse contato ali do tato em si, né? Para você evitar esse tipo de agressão moral ou até mesmo uma agressão sexual numa experiência que é cada vez mais digital, né? Então aí já entram questões jurídicas, não só de vedação nos termos de uso, né? Obviamente para ter um ambiente sustentável, mas de aplicação de tecnologia para você impedir que aquele fato, que aquele fato ocorra em si, né? Então, na própria arquitetura do software, né, Rony? Então, a tecnologia ajudando o cumprimento aí, né, da lei, enfim. Perfeito, bem por aí mesmo. Muito bacana. E aí, Rony, a última camada do metaverso é da infraestrutura. Então, basicamente, aqui o que a gente está dizendo considerando todo esse fluxo imenso de dados do metaverso, né? É necessário que tenha ali um alto poder computacional, velocidade de processamento, armazenamento em nuvem. Então, já se fala até de 6G, né? Então, acho que, na minha interpretação aqui, esse é um dos principais gatilhos hoje, né? Dos gargalos, na verdade, para que o metaverso aconteça na sua totalidade, né? Então, acho que esse é um ponto super importante para destacar. Essas 7 camadas são muito relevantes para a gente entender em si, né? Essa concepção do metaverso. Então, esse é um ponto muito relevante, né? E essas discussões que a gente já traz, né, que vem à mente aí quando a gente lida com essas 7 camadas de forma geral. E, pessoal, toda essa nossa discussão aqui é uma realidade de business já muito presente, né? Tem alguns dados bastante interessantes que a gente trouxe para vocês, né? Por exemplo, de acordo com a Bloomberg Intelligence, né, avaliando segmentos de realidade virtual, realidade aumentada, games, clouds e outros correlatos, ela prevê que deve movimentar mais de 4 trilhões de reais até 2024. Né? O engajamento com a geração Z em relação a games é de 2,7 bilhões de gamers no mundo todo. Né? Tem outros dados aqui, né, que, de acordo com a Metametric Solutions, quase 2,5 bilhões de reais já foram ali gastos, né, com a venda de terrenos virtuais, isso apenas em 2021, nessas plataformas imersivas, né? Rony, deixa eu só fazer um comentário, só para, acho que é um comentário bacana, né, que a gente vocês vão ver, a gente vai falar muito da geração Z, né, e aí vocês vão falar, poxa, mas, cara, a geração Z é esse pessoal de 25 anos, né, e não são só eles, aqui, eu outro dia li uma pesquisa, Rony, que diz que a geração Z, além dela ser grande, né, do ponto de vista populacional, ela tem um poder de influenciar a compra nas outras gerações também, então na geração
de millennials, na geração de baby boomers. Por quê? Porque ela tem o poder de influenciar a compra dos pais, dos irmãos, dos tios. Então, esse contingente de pessoas é muito grande, né? A gente associa de, poxa, só o pessoal mais novo, que são os nativos digitais, que vão estar muito presente nessa realidade da economia no metaverso. Não, né? Eles têm um poder de influência muito grande na família, nos amigos, enfim. Então, acho que é algo também para ficar no radar do ponto de vista ali de economia, né? Assim, esses números todos, né, eles demonstram o potencial de negócio mesmo. E se é negócio, né, a gente está falando aí de profissionalização, né, e de geração dos mais variados tipos de business focado no metaverso em si. E outra, né, não tem como as outras gerações não estarem presentes, porque em termos de educação e cidadania digital, de uma forma geral, quem não é nativo digital vai ter que aprender muito com os nativos digitais para estar presente ali na vida digital, né, no mínimo dos seus filhos ali, para que você possa aprender e possa avaliar ali eventuais riscos e responsabilidades de uma forma geral, né? Mas, enfim, a gente estava falando ali de terrenos e compras em terrenos virtuais, né? É interessante, né? Em um dos metaversos, que é o Sandbox, né? Está previsto ali a questão de 25 milhões de reais, né? Para você ser vizinho do Snoop Dogg ali dentro, né? Do Sandbox, né? Então, como que os valores dos terrenos, eles variam de acordo com a geolocalização metaversica e também com quem são seus vizinhos, né? Assim como no mundo físico, né? Tem toda uma especulação imobiliária, né, no metaverso. E aí, outro dia eu estava lendo, né, sobre essa questão do Snoop Dogg. O que disseram é que valorizou tanto porque o Snoop Dogg promove festas no metaverso. As pessoas querem ser vizinhas para, inclusive, serem convidadas para as festas do Snoop Dogg. Então, é todo um racional, uma mentalidade tão diferente, né, que vem surgindo, que é um desafio para a gente que não é nativo digital, é algo até um pouco esquisito, mas as pessoas, elas querem ser amigas e vizinhas do Snoop Dogg porque elas vão, inclusive, estar ali nos eventos dele, né? Então é algo muito, muito interessante. É bom que se você também não quiser participar do barulho da bagunça, você sai, né, do metaverso. Você desliga, exatamente. Desliga o computador e tá tudo bem. Mas acho que seria legal aqui comentar um pouco sobre bens de consumo no metaverso, né? Tem alguns exemplos aí da Ralph Lauren, da Nike, da MTV. Acho que seria bacana se você puder comentar, Gê. E aí, acho que esse ponto aqui, que a gente traz um pouco de visibilidade para vocês, é porque a gente identifica que existe um movimento muito grande das marcas de bens de consumo dentro desse universo, né? E aí, o exemplo da Nike, né? A Nike, ela, além de ter um espaço que simula uma loja no Roblox, em abril, ela lançou uma coleção que chama Nike Crypto Kicks, e que tem um valor, são NFTs, né, de tênis da Nike, que variam entre $7.500 a $9.000. Isso, Rony, eu tô falando dos simplesinhos, tá? É uma coleção de 20 mil NFTs, mas são os mais simples. Se você for adicionando as skins, que são os acessórios, você pode chegar a um valor de $450 mil por um NFT de um tênis da Nike, assim, valores incríveis, né? E o que eu estava até comentando, Rony, outro dia, é que é muito engraçado, pra gente pode parecer algo absurdo, assim, né? Poxa, gastar todo esse dinheiro em algo que não é físico, né? Um bem digital. Mas se você olha para essa gente, de novo falando da geração Z, né? Foi feita uma pesquisa com esse grupo de pessoas da geração Z, 3 mil pessoas ao redor do mundo, e elas falaram que sim, elas super topam pagar $3.000 por uma bolsa virtual, enfim, valores enormes por bens que só existem num contexto digital e não físico, né? Super interessante isso. E aí a gente, assim, pensa, né? Caramba, por que algumas pessoas gastam tanto com uma bolsa, né, física, ou com tênis físico, né? Ou com terno, ou com uma gravata, sendo que você poderia comprar, talvez, algo de boa qualidade, né, que não tivesse uma marca. E é mais ou menos isso que acontece também, né, dentro dos metaversos, né? Cada vez mais essa presença no mundo digital, né, tem a ver com aquilo que você entende que é basicamente uma extensão da sua personalidade, né? Ou seja, eu quero sim, porque assim como eu uso tênis bacana no mundo físico, eu quero ter um tênis bacana no mundo digital. Eu quero fazer aqui
né, um novo Rony Weinshoff, um avatar totalmente diferenciado ali no mundo digital, né? E aí eu personalizo ele da forma que eu quiser, e isso tem valor para mim como extensão da minha personalidade, e automaticamente tem valor para aqueles que estão desenvolvendo esse tipo de produto digital, né? E tem vários casos interessantes nesse sentido, né, Gê? Não, com certeza. A Ralph Lauren também foi uma outra marca que lançou 12 looks exclusivos na plataforma sul-coreana Zepeto, e com mais de 200 milhões de usuários, e realmente foi esse racional. Poxa, eu quero pisar no metaverso, eu quero atingir esse universo de gamers para poder vender bens exclusivamente digitais, tá? Sem nenhuma correspondência, porque tem alguns NFTs, né, Rony, que a gente sabe que tem um clube de fidelidade, ou enfim, que você compra NFT e recebe o produto físico em casa, mas nesse caso aqui da Ralph Lauren, foi um produto exclusivamente digital dentro de uma plataforma sul-coreana de game, né? Super, super interessante. E aí, legal. Rony, só seguindo aqui, acho que a gente está falando de música, né? A gente fala muito de música, acho que vale a pena comentar que a MTV, ela apresentou nesse ano no VMA, que é a premiação das melhores músicas, melhores clipes e tal. Esse ano teve uma nova categoria, que é melhor performance no metaverso. Olha isso. E aí, os indicados foram nomes como Ariana Grande, Justin Bieber, o grupo K-pop BTS, e essas apresentações aconteceram em plataformas imersivas, então Roblox e Fortnite, por exemplo. É super, super interessante isso. Legal, e tem até, enfim, tem outros cases, pessoal, que causam um pouco de espanto, né? Como aquele antigo exemplo do Tamagotchi, né? Aquele bebê, né, que era um gamezinho que a gente tinha que cuidar, senão ele apagava. Era um chaveirinho, né, Rony? Era um chaveirinho. E agora no metaverso, né, enfim, nessas experiências imersivas, imagina você ter um bebê dentro de um metaverso, né, em que você pode eleger as características dele de acordo com a sua característica e de quem você quiser, ou não, né? E mais, né, você manter aquele bebê na idade que você quiser, né, porque ele vai existir só na inteligência artificial, né, ali. Então, assim, pessoal, a gente está apenas começando, né, com as experiências que podem existir ali em relação aos mais diversos cenários, e começam a surgir todas essas questões, né, enfim, eu queria pegar um gancho para isso, né, e já trazer um pouco aqui para as discussões jurídicas, né, porque a gente já vai conversando, já estamos aproximando aqui de 40 minutos quase de discussão, e a gente quis focar aqui principalmente as discussões jurídicas em proteção de dados e em propriedade intelectual. Então, assim, acho que começando por privacidade e proteção de dados, né, a grande questão aqui do metaverso, né, a gente está falando, né, pessoal, de você estar dentro de ambientes que são ambientes digitais, e que a coleta de dados, elas podem superar e muito aquilo que hoje em dia as plataformas digitais já coletam de uma forma geral, né? Porque imagina só, né, pelo óculos em si, né, as informações da íris dos olhos, a questão dos controles da interface com o metaverso, né, que revelam ali, assim como um mouse, né, assim como uma webcam quando a gente está olhando pela câmera, mas podem ali avaliar, né, 24 horas dentro do metaverso as mudanças posturais, permitindo ali analisar as respostas emocionais que você tem, né, relacionando ali a questão espacial, mais a questão de reação, né, em relação a dados biométricos, né, a questão de todo o estudo da organização do espaço na comunicação linguística não verbal, né, aquela questão do tempo e a forma de reação que permite ali o estudo biomecânico do indivíduo, né? Isso sem falar, né, das interfaces neurais, né, que permite conhecer e traçar cada vez mais o perfil do indivíduo em níveis aí jamais vistos, né? Ou seja, grandes técnicas de precisão de neuromarketing ali podem ser feitas por meio dessas coletas todas, né? Então, obviamente que a gente já tem aí, né, no Brasil um direito e garantia constitucional previsto, né, pela emenda constitucional 115 de proteção de dados pessoais. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que traz ali, né, um mapa a ser seguido por uso ético, seguro e responsável, mas sem dúvida nenhuma, né,
as questões ali de coletas de dados do metaverso trazem ali uma necessidade, né, de que as organizações que visem tratar esses tipos de dados, né, avaliem muito os princípios existentes na LGPD, principalmente adequação e necessidade, né? Claro, tendo sempre uma finalidade, mas adequar ali a adequação e a necessidade para avaliar efetivamente a proporcionalidade da coleta desses dados todos e principalmente do uso desses dados todos para avaliar se isso não traz um peso ali que possa ser desproporcional em termos dos perigos que isso representa de uma forma geral. E outro ponto importante também é sempre avaliar a relação, né, de controlador-operador, principalmente sobre a perspectiva de que a partir do momento em que uma empresa ela utiliza um desses metaversos que a gente comentou aqui, né, o Decentraland, o Roblox, o The Sandbox, próprio Meta, né, do antigo Facebook, né, quem vai ter direito de ter acesso a esses dados, né? Se esses dados vão ficar com as plataformas ou se esses dados vão ficar sob a responsabilidade de controladoria de quem está utilizando essas plataformas. Então, isso é muito importante, né, de uma forma geral, para definição de responsabilidades, definição de controlador e operador, e também, né, para toda a avaliação de quem é responsável por fazer essas avaliações de princípios, fundamentos legais e como que isso vai constar nos avisos de privacidade de uma forma geral. Ô, Rony, deixa eu só apimentar aqui o seu discurso, né? Vamos também considerar que o universo de gamers abarca um número enorme de crianças, né? Acho que também tem esse ponto, né? A gente está lidando ali com crianças na outra ponta, né? Super. Então, acho que esse é um perigo muito grande também. E aí tem as legislações específicas para tratamento de dados de criança e adolescente, né? As condições específicas para tratamento de dados de criança e adolescente. Acabou de sair uma decisão sancionando, né, uma empresa, uma das principais plataformas digitais, por esse tipo de ausência de conformidade e especificamente agora a Autoridade Nacional de Proteção de Dados acabou de lançar uma consulta pública justamente sobre tratamento de dados de crianças e adolescentes. Então, tudo isso é uma pauta super relevante atualmente. Com certeza. Acho que daria até para abrir um outro podcast, né, Rony? Só para falar das questões de privacidade. Mas, para finalizar, acho que seria bacana a gente comentar um pouco sobre as questões de IPI também, e aí a gente faz o fechamento. Quem sabe a gente faz mais um aí, se o pessoal gostar e quiser outro para a gente aprofundar. Com certeza, Rony. Eu acho que esse caso de propriedade intelectual, acho que é muito importante, como a gente disse, que tem várias iniciativas de grandes marcas se aproximando do metaverso, e aí isso abre um leque, né, de possibilidade de violação também de ativos de propriedade intelectual. Então, um caso que eu gostaria aqui de comentar com vocês, não sei se vocês já ouviram falar, é o caso da Hermé. Recentemente, a Hermé ela processou um artista plástico digital, o Mason Rothschild, porque ele fez uma coleção de NFTs de bolsas da Hermé, a Meta Birkin, né? E aí o que é interessante é que o artista, primeiro ele lançou um único NFT de maneira discreta e ele conseguiu vender no OpenSea, que é uma das maiores plataformas de marketplace de NFT, e ele arrematou o valor, foi arrematado pelo valor de $23.500 essa única NFT. Ele falou, poxa, tô vendo uma oportunidade de negócio. E aí ele lançou simplesmente uma coleção de Meta Birkins. Só que isso não passou despercebido, né? Porque causou um furor enorme, lista de pessoas querendo adquirir esse NFT da Meta Birkins. E aí Hermé ingressou com uma ação judicial. E é muito interessante que nesse caso aqui a gente tem dois focos de fundamentos legais, né? Pelo lado da Hermé, ela diz que, na verdade, houve uma violação de marca, né? Houve uma violação de marca e uma tentativa de diluição da marca da Hermé. Porque a Birkin, bom, todo mundo conhece, aquela bolsa super conhecida, né? E já tem a marca registrada e tudo mais. E aí ela disse, olha, inclusive, além dessa questão da violação da marca, eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com você, artista, e as pessoas estão achando que a gente tem uma parceria, então está causando confusão aqui no meu público-alvo. E aí, por outro lado, e aí esse é o ponto de atenção que a gente chama aqui, né, para os nossos ouvintes,
que, por outro lado, o artista ele fala assim, olha só, eu não violei marca nenhuma, porque a sua marca, Hermê, ela está registrada para proteger bolsas de couro. E aqui a gente não está falando de bolsas de couro, a gente está falando de NFT. Então, acho que aqui, para ficar aqui uma pimentinha para a gente refletir, que hoje a gente já vê um movimento do mercado em proteger esses ativos dentro do racional do metaverso, do NFT, de produtos virtuais. Acho que esse é um recado que a gente dá aqui, que a gente já tem visto essa movimentação das grandes marcas, especialmente no USPTO, que é a instituição marcária dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente já também tem identificado grandes marcas realizarem depósitos para proteger os seus ativos intangíveis também no INPI. Legal. Acho que, enfim, tem muitos outros assuntos dentro de IPI, né? Mas já fica um recado, a gente já está fazendo, por exemplo, no escritório, a gente é super procurado para fazer a brand protection já dentro de questões dos metaversos, né? E esse ponto é muito relevante, né? De cada vez mais se proteger a marca, também para questões relacionadas ao metaverso em si, para você inibir esse tipo de discussão jurídica de uma forma geral, que já se tem hoje em dia, como nesse caso que a Gi comentou, né? Uma outra questão é que a gente analisou alguns termos de uso, né, dos principais metaversos, né? E a gente vê ainda um nível que não seria dos mais maduros, né, em termos de uso de tudo que as plataformas, as Big Techs já passaram e já amadureceram, né? Hoje em dia a gente vê ainda um nível, de certa forma, imaturo em termos de regulamentar, né, o metaverso em si, né? Então, acho que tem um caminho longo aí pela frente, né, em relação às experiências e essa regulamentação de uma forma geral, né? Mas o fato é que a gente trata o direito digital e a gente trata as questões jurídicas e os desafios do metaverso com uma questão que é multidisciplinar, né? E de fato né? A gente tem questões aí que a gente comentou hoje de proteção de dados, privacidade e propriedade intelectual, mas tem muitas questões contratuais, tem questões de fusões e aquisições, tem questões de direito imobiliário, né, quando a gente está falando de terrenos virtuais de uma forma geral, tem questões que são questões criminais, né, em relação a crimes praticados ali dentro do metaverso, entre outras tributárias também, né, Rony? Tributárias, societárias, né, de uma forma Exato. geral, de inovação financeira, né, meios de pagamento dentro do metaverso. E acho que a grande questão é justamente, né, de se ter segurança jurídica fazendo essas avaliações prévias para essas questões todas. Bom, metaverso, questões jurídicas, é pauta da nossa pós-graduação em Direito Digital da IPD, tanto presencial como também na pós online, e a gente quis aqui deixar um gostinho para vocês em relação ao metaverso em si, e a gente espera que vocês tenham gostado e que estimulem também vocês aí a procurarem a nossa pós para conhecerem um pouquinho mais e, quem sabe, estar com a gente, seja na modalidade online, seja na presencial. Gi, super obrigado por sua participação, foi ótimo o bate-papo. Obrigada, Rony, pelo convite. Para encerrar. Obrigada, pessoal. Foi ótimo estar aqui com vocês. Tchau, tchau, um abraço. Tchau.